Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto aqui do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube do coração, nosso querido, amado Vasco da Gama, que entra em campo nessa sexta-feira às 21h30 para um confronto direto contra o CSA. Sétimo colocado Vasco da Gama enfrenta o oitavo colocado CSA, 2 pontos separam os dois times na tabela de classificação. Nós vamos falar sobre a rodada, teve jogo que favoreceu, mas também teve jogo que não foi bacana, inclusive o Vasco perdeu a sexta colocação e o Vasco vai enfrentar um CSA que costuma dar muito trabalho ao Gigante da Colina. Tem aí Nenê fora de campo, Andrei de volta, Léo Matos pode estar relacionado para esse confronto e tem também o retorno de Ricardo Graça. Será que vai ser titular? A gente vai conversar sobre tudo isso depois da vinheta, então não sai daí. Quero te pedir, se gostar do nosso conteúdo, deixa aí o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que subir um vídeo novo e também nos ajude a chegar à marca de 12 mil inscritos aqui no canal Sociedade Malta. Depois da vinheta eu te encontro. Você que está chegando aí agora e está conhecendo o nosso canal pela primeira vez, se gostar, deixa aí o joinha, deixa o like, se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube sempre te avise quando subir o vídeo novo e, se puder, claro, compartilha, fica aqui o nosso agradecimento. Sem enrolações, vamos para essa situação dessa sexta-feira em que o Vasco entra em campo precisando vencer. 15 mil ingressos colocados aí à disposição da torcida. Prefeitura autorizou uma carga maior e o Vasco então colocou 15 mil ingressos à venda. Já foram vendidos pouco mais de 8.500 ingressos até o momento e a expectativa é de que tenhamos todos os ingressos vendidos para esse jogo que acontece às 21h30 em São Januário, com transmissão pelo pay-per-view. PFC vai transmitir o jogo em exclusividade, né? O Vasco vem aí com um cenário em que vem de um empate amargo contra o Náutico fora de casa. O CSA vem de uma derrota dentro de casa para o Operário 4-2, né? Bom, o Vasco da Gama precisa vencer. O Vasco tem aí que vencer 6 jogos em 7 e a expectativa da torcida é que faça-se valer o fator casa, né? O Vasco não pode mais ser surpreendido dentro de casa. Inclusive contra o CSA, o Vasco tem suas limitações, tem muita dificuldade. Até agora são 3 vitórias do CSA e 4 do Vasco, que mostra que vai ser um duelo realmente equilibrado. A expectativa nossa é que algumas ausências já confirmadas não possam fazer a diferença negativamente para o Vasco, né? Nenê está fora do jogo, suspenso no último jogo contra o Náutico por cartão amarelo. Nenê é desfalque, um dos principais jogadores dessa temporada do Vasco, mesmo recém-chegado, participou de 8 jogos consecutivos, participou de 10 gols de 11 na era do Diniz e realmente vai fazer muita falta, não só pelo que representa em campo, mas também pelo que pode liderar dentro e fora de campo neste atual elenco, né? Bom, se Nenê tá fora, Andrei deve ser titular, já jogou no segundo tempo contra o Náutico e deve ser novamente titular do time do Fernando Diniz, já que o Nenê não joga. Então pode ser que o Diniz adiante o Marquinhos Gabriel para jogar na função do Nenê e faça a dupla de volância com Andrei e Bruno Gomes. Esse aí então deve ser uma novidade. Outra novidade é o Ricardo Graça. Ricardo Graça também volta de suspensão. Aliás, Ricardo Graça volta de suspensão e deve substituir o Valber, que jogou a partida passada contra o Náutico. Não achei que comprometeu tanto, mas realmente o Vasco sofre com bolas aéreas. E com Ricardo Graça ou com Valber, tanto faz, né? Ricardo Graça, que vinha sendo titular em alguns jogos, fazendo a composição de zaga com o Castan, deve retornar e deve ser titular do time do Fernando Diniz. Diga aí quem você prefere, Ricardo Graça, Valber? Quem é a tua dupla de zaga para esse jogo contra o CSA, né? Bom, quem deve ganhar chance também é John Sanches, jogador que foi contratado no mês de agosto por empréstimo junto ao Independente Del Valle e que ainda não estreou, mesmo tendo lá o aval do Lisca, né, na contratação. Não agradou o Fernando Diniz, mas como o Léo Jabá também não vem agradando, há uma probabilidade, uma possibilidade do John Sanches ganhar vaga
né, no segundo tempo e ganhar aí uma oportunidade de estrear pelo Vasco 2 meses depois, né? Tô curioso para ver o que o Vasco achou nesse jogador e por que ele não joga, ainda não estreou com a camisa do Vasco, né? Jogador que também deve ser relacionado, deve estar no banco de reserva é Léo Matos, que foi liberado aí pelo Alexandre Pássaro para resolver questões burocráticas em relação ao nascimento de sua filha, mas é aguardado nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. O jogador já vinha treinando e deve estar realmente no banco de reservas como opção para o técnico Fernando Diniz, né? Tem aí todo o desgaste da viagem, vamos ver se chega inteiro para essa partida. Se chegar inteiro para essa partida, eu já preferia que fosse a campo, porque não há quem suporte defensivamente o lateral Zeca, né? O Zeca que inclusive tomou 2 gols, né, na sua lateral direita em bolas aéreas jogadas contra o Náutico, né? Esse é o provável time do Vasco. A escalação é a seguinte: Lucão, Zeca, Castan, Ricardo Graça, Riquelme, Bruno Gomes, Andrei, Marquinhos Gabriel, Morato, Peck e Germancano. Não entendo por que Morato tem vaga cativa nesse time. Não tem futebol, não está jogando futebol, aliás, para isso, e não merece a titularidade. Eu apostaria numa outra opção, de repente ir com 4 homens de meio campo e deixar o Morato como opção no banco de reservas. Ou de repente, já que vai, né, dar uma chance para o John Sanches, coloca, né, o John Sanches em campo para a gente poder já começar a ver o que esse jogador pode oferecer a este elenco limitado do Vasco, né? O cenário para esse jogo é o seguinte: o campeonato está aí na sua 32ª rodada e alguns jogos já foram iniciados, né? O Brusque perdeu em casa para o Vila Nova, mas os jogos que nos interessam é CRB e Curitiba, né, que jogaram nessa terça-feira lá no Rei Pelé, e o CRB empatou com o Curitiba, né? O Curitiba poderia ter vencido o jogo, mas empatou contra o CRB. O CRB está na 5ª colocação com 51 pontos. E outro jogo que nos interessou foi Goiás e Botafogo. Goiás tropeçou em casa contra o Botafogo, empate em 1-1. Empate que inclusive causou a queda do técnico Marcelo Cabo, né? Para você ver, né? O time está na 4ª colocação, não vem apresentando bons resultados nas últimas rodadas. É o 4º colocado com 53 pontos, 6 pontos à frente do Vasco. E o técnico Marcelo Cabo caiu, né? Um jogo que está acontecendo agora nesse momento e está fazendo o Vasco perder uma colocação é o jogo entre Sampaio Corrêa e Guarani. O Guarani vai vencendo por 1-0. O Guarani, então, sobe para 6º colocado com 49 pontos, enquanto o Vasco está na 7ª colocação, caiu aí uma posição e está com 47 pontos. Então, Sampaio, nas últimas rodadas, só venceu o Vasco, né? Inclusive, dentro de casa hoje está perdendo para o Guarani. Mostra a importância do Vasco não tropeçar. O Vasco precisa vencer, até porque o Vasco está com 47 pontos, o Goiás com 53, então aí já são 6 pontos de diferença para o G4, né? O Vasco não pode abrir mão de vencer os 7 jogos que tem pela frente, se quiser realmente sonhar com o acesso, né? O Vasco que precisa fazer valer o fator casa, né? CSA vem de derrota para o Operário, 4-2, uma derrota surpreendente. CSA vinha numa crescente e deve ter o retorno do goleiro Thiago, que vinha afastado por lesão. O jogador deve vir a campo junto com Everton, Matheus, Lucão Hernandes, Giovani, Yuri, Renato Cajá, Gabriel e Yuri Della Torre. Desfalques, meias atacantes, Didira e Bruno Mota, Cristóvão lateral direito, estão fora de jogo, né? Primeiro turno, o Vasco empatou, né, contra o CSA por 2-2, gols de Marquinhos Gabriel e aquele gol salvador do Daniel Amorim, que evitou uma derrota para o CSA. Espero que o Vasco realmente faça valer o fator casa e não nos surpreenda, até porque é uma sexta-feira, né? Se perder, acaba todo o final de semana da torcida vascaína, né? Se ganhar, gera ali uma expectativa para o próximo duelo, e aí a gente passa um final de semana ali fazendo contas para realmente tentar permanecer vivo até a última rodada nessa questão do acesso à elite do futebol brasileiro. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha, deixa aí a sua opinião também. Precisamos saber o que você pensa a respeito. Deixa aí o seu placar aqui embaixo para a gente saber o que você pensa a respeito dessa decisão, desse confronto de 6 pontos. A gente vai ficando por aqui. Fica na paz, fica com Deus e até mais.